Se ele é tombado, por que se vai construir algo dentro, principalmente com função comercial? Quem autorizou o projeto dele foi a CEURB, sem consultar o DEPAC. E posteriormente o DEPAC entrou com o processo e tudo mais, e eles entraram no acordo de que a churrascaria iria se instalar aqui se restaurasse o palacete e atendesse aos critérios de acordo com as leis de tombamento, de acordo com as leis do patrimônio. E é isso que eles iniciaram a fazer. O palacete não é aberto à visitação, você não pode entrar dentro dele e visitar, você pode bater foto por fora, e o que você pode fazer é passear pelo jardim quando você visitar a churrascaria. Uma curiosidade do palacete é que em 1933, o jornal O Norte, se eu não me engano, ele anunciou que o Getúlio Vargas iria vir para cá em uma de suas visitas na capital paraense e iria se instalar aqui no palacete. Então tiveram que dar uma restaurada nele, adaptar ele, colocar com cabine de atendimento, instalar os 18 telefones, instalar os elevadores, justamente porque o Getúlio Vargas iria vir. Ele veio, mas ele não ficou no Palacete Passarinho. Bom, essa fala é mais pontual mesmo para tratar do palacete, e a senhora vai falar, professora? Sim. Só do que eu falei para vocês. Ali do outro lado, vocês estão vendo aquele prédio lá verde, cheio de floresta amazônica em cima? Ali do outro lado, onde eu estou contando, né? Ali justamente é teatro, era o Teatro São Cristóvão, que foi um teatro bastante importante, né? Um prédio antigo, com atividade na década de 50, 60, 70. Quando nós passamos na frente, vocês podem ver, o miolo todo já também está acontecendo, porque eu coloquei aqueles exemplos dos imóveis que acabam caindo, são imóveis que são áreas super valorizadas, tem que dizer isso, né? Também o mercado imobiliário que fica de olho nessas áreas, né? A outra forma que vem acontecendo em Belém, no mercado imobiliário, é que esse exemplo aqui na nossa frente, desse prédio aqui azul, tá? Então o que ele fez? Tinha esse casarão na frente, ele reformou. Não, aqui do lado é o Colégio Pequeno Primo, mas estou falando desse aqui exatamente, ó, na nossa frente aqui. Cadê? Anexo também, né? Aqui a informação que era também do Colégio Pequeno Primo. Então, ele estudou aqui, pode até falar sobre a memória dele, né? Então, aí essa tendência vem acontecendo nas cidades brasileiras, e Belém não foge a regra, né? Então, é uma área, um terreno interessante do ponto de vista do mercado imobiliário, ele não pode derrubar, né? Então o que ele faz? Ele reforma, dá algum fim, que eu não sei exatamente qual é o fim, talvez a entrada, uma sala de estar para a entrada do prédio, e faz o prédio atrás. Vou lembrar a memória de vocês onde existe um outro exemplo desse Belém. Ali na Praça Batista Campos, na esquina da Mundurucus com a Cezedelo, também, que foi feito um prédio todo modernoso, todo envidraçado, e eles fizeram a mesma coisa bem na esquina, né? Então também essa é uma tendência, né, talvez menos agressiva, né, do mercado imobiliário. Em Curitiba também eu tenho visto exemplos, né, em relação a isso. Aqui do lado eles estão reformando, eu não sei exatamente quem está reformando, né, que fazia parte desse complexo do conjunto. Aí eu quero chamar a atenção, vocês, da Mangueira, né? Mangueira também não está no fundo, né? Tombada pelo patrimônio do município, e a Mangueira central que não era Amazônia. Mangueira não era Amazônia. Ela vem nesse processo da chegada aí dos navegadores, dos portugueses principalmente. Ela entra lá no século, né, no século XVII, os primeiros, nessas navegações que vêm para aqui para Belém. O Antônio Lande, o arquiteto do século XVIII, ele vai ter um sítio, né, aqui, ali na cercania, fica hoje dentro ali do terreno da Embrapa, né, professora, né? Na área a parte perto entre a Embrapa e a Ceasa, não entra ali na Ceasa, do lado direito, né, o antigo lá, o sítio do Antônio Lande, e lá ele vai fazer experiências de plantar algumas dessas árvores, uma delas vai ser a mangueira, né? Mas o outro Antônio, o Lemos,
no início do século XX, com o dinheiro da borracha, ele vai reformar a cidade de Belém, como nós vimos, né? Nós estamos numa parte de Belém que vai ser resultado dessa reforma do Antônio Lemos. A ideia era que Belém pudesse ser, transformar Belém numa pequena Paris, a gente fala, numa Petit Paris, né? E com essa ideia do urbano, Paris, né, era o modelo, né, de cidade desse final do século XIX, com todo o processo de urbanização, né, de reforma urbana que vai ser feita em Paris, porque até o século XIX Paris também era uma cidade medieval, né? Mas lá no meio do século XIX vai ser feita aquela reforma, grandes avenidas, grandes boulevards, Boulevard Castilho França, por exemplo, né? Mas a avenida, você imagina uma avenida dessa sendo aberta aí no início do século XX, né? No momento que nós só tínhamos os bondes e os carros começavam a entrar. Então era a ideia de fazer essas grandes avenidas e tentar mediar um problema sério, né, para quem vive numa cidade abaixo do Equador, né, o calor, né? Então a ideia era pensar numa árvore, de fazer um plantio de uma árvore que pudesse causar sombreamento. E a mangueira foi escolhida porque essa aqui é baixinha, mas nós sabemos que ela atinge 20, 30 metros, né? E aí ela, quando cresce, causaria esse sombreamento e a ideia de diminuir, tornar a temperatura mais agradável. Eu digo assim, graças a Deus ele fez esse projeto. Senão Belém seria um inferno, né? Porque, é lógico, ainda hoje é possível a gente ver a diferença. Se nós estamos aqui debaixo das mangueiras e só vamos para uma área que é descampada. A diferença de temperatura, hoje está agradável, o sol ainda não saiu com toda a sua força, né? Então, a mangueira também foi escolhida por causa dos frutos, também há alguns estudos da história que indicam isso. E na época também a gente encontrou uma informação que, como proliferavam muitas doenças nesse período do início do século XX, a mangueira também tinha uma resina que o pesquisador descobriu na época que combatia essas doenças, né? Então, assim, também essa ideia da mangueira alimentar, né, que até hoje é presente, né, porque existe um circuito inferior, né, da economia não oficial, né, que se alimenta das mangueiras e que vende as mangas nas diversas feiras, né? Agora ela vai tá começando a frutificar, né? E esse roteiro é o roteiro da manga na cabeça. Quando a gente começou a fazer ele, o primeiro roteiro, setembro lá de 2014, teve uma frutificação mais recente, antes do período, né? E a gente andava e as mangas iam caindo na cabeça, né? E a mangueira já faz parte do cotidiano de Belém, porque eu digo assim, todo carro que se preza em Belém tem um amassadinho de manga, né? A mangueira cai no meio da rua, a gente ainda para no meio da rua para pegar a manga, né? Então ela realmente, vejam bem como essa questão do patrimônio, nós estamos entendendo no sentido processual. Nós estamos falando de uma árvore que não é da região, mas nem por isso ela não está incorporada hoje como uma árvore amazônica, como uma árvore de Belém, quer dizer, a denominação de cidade das mangueiras, que ainda hoje é presente. Mas tem outro lado, né? São mangueiras centenárias, portanto, elas têm que ter um cuidado específico. A professora até a Tatiana aqui, né, que trabalha com a área da agricultura, pode até complementar. E durante muito tempo não houve esse cuidado, né? Então tem que haver uma manutenção. E o que acontece? Elas centenárias, no período da chuva, do vento intenso, cada inverno a gente, né, cai 5 a 10 mangueiras. Ficar embaixo de uma mangueira na chuva não se recomenda, né? Então todo inverno nós temos quedas da mangueira. Então há uma tendência, se a professora Tatiana pode me confirmar ou não, de no futuro, se a gente não cuidar das mangueiras, elas vão desaparecer da cidade. Quer falar, professora Tatiana? Magali? Na realidade, o problema é a questão do sistema radicular. Ela não tem a área adequada, né? É muito cimentado, tem toda a faixa da pavimentação e ela não pode desenvolver a própria estrutura de sustentação dela e nem se alimentar direito, né? Então, com essa estrutura de sustentação prejudicada, ela tende a ter risco de cair. Então, quer dizer, o próprio processo de urbanização, né, de colocar cimento, né, nas nossas calçadas, isso é algo que prejudica e é inevitável que ela vai cair. Então, ela teria que ter mais espaço para crescer, né, Mas o fato é que a mangueira faz parte dessa paisagem, né,
dessa paisagem aí do patrimônio da cidade, inclusive quanto cultura alimentar também, né, da cidade, tá bom?